Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, houve um casamento em Caná da Galileia. A mãe de Jesus estava presente. Também Jesus e seus discípulos tinham sido convidados para o casamento. Como o vinho veio a faltar, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Jesus respondeu-lhe: mulher, por que dizes isto a mim? Minha hora ainda não chegou. Sua mãe disse aos que estavam servindo: fazei o que ele vos disser. Estavam 6 talhas de pedras colocadas aí para a purificação que os judeus costumavam fazer. Em cada uma delas cabiam mais ou menos 100 litros. Jesus disse aos que estavam servindo: enchei as talhas de água. Encheram-nas até a boca. Jesus disse: agora tirai e levai ao mestre-sala. E eles levaram. O mestre-sala experimentou a água que se tinha transformado em vinho. Ele não sabia de onde vinha, mas os que estavam servindo sabiam, pois eram eles que tinham tirado a água. O mestre-sala chamou então o noivo e lhe disse: todo mundo serve primeiro o vinho melhor, e quando os convidados já estão embriagados, serve o vinho menos bom. Mas tu guardastes o vinho melhor até agora. Este foi o início dos sinais de Jesus. Ele o realizou em Caná da Galileia e manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Caríssimos irmãos e irmãs, celebramos o segundo domingo do tempo comum. Parece mágica, mas na liturgia nós não temos uma cronologia de datas, mas de acontecimentos, temas que nos ajudam a compreender o mistério da nossa fé. A encarnação, vida, paixão, morte e ressurreição de Jesus. Passadas as festas natalinas, a última delas, na semana passada, foi a festa do batismo do Senhor. O menino que nasceu no Natal, agora é batizado como homem e apontado, reconhecido por João Batista como enviado, Cordeiro, que tira o pecado do mundo. Confirmado este pensamento de João pela voz de Deus. Este é meu filho amado, no qual coloquei a minha confiança. É Cristo que vem para nos salvar. É o Messias que chegou para trazer a paz, a justiça, para que os povos e nações pudessem se dar conta da importância, do valor da vida humana e de como Deus quer salvar esta vida. A salvação de Deus, revelada em Jesus Cristo, se apresenta através da aliança, que começa no Antigo Testamento e se planifica em Jesus Cristo, de uma vez por todas, a eterna aliança de amor. Nós que experimentamos a vida do matrimônio no seio da igreja, conhecemos a aliança que usamos no dedo e marca a união de duas pessoas. Na fé, esta aliança é marcada pelo sacrifício de Cristo e une também duas partes. Deus, que se apresenta como esposo fiel, cuidadoso, protetor, zeloso, e a humanidade, que deve corresponder a esse esposo também com a fidelidade, com o amor,
deve responder a tudo aquilo que o esposo lhe oferece. Assim, a fé foi no Antigo Testamento comparada durante muito tempo e também no Novo como uma aliança nupcial. O encontro de duas partes que querem uma única coisa, a felicidade. Pois bem, no Natal nasceu o filho desse encontro. Pela fé da humanidade, Deus oferece seu Filho para a nossa salvação. Pela falta de fé da humanidade, seu Filho, Cristo, se oferece a nós para que sejamos redimidos, perdoados. Então agora, no tempo comum, já na segunda semana, até a quarta-feira de cinzas, nós vamos conhecer este Filho, este enviado, esse ungido de Deus, que certifica, confirma esta aliança e faz com que a vontade de Deus se realize, a vida humana consiga ser salva. Quem é este ungido? Quem é esse Messias? Os profetas estão anunciando desde o tempo do advento, na primeira leitura, e o profeta Isaías hoje confirma: ele é o que vem trazer a paz, ele é aquele que revela a justiça, a glória de Deus, ele é aquele que sela a união de dois jovens, ele é aquele que traz a alegria desses jovens que se unem para que a união possa edificar as suas vidas, possa trazer a alegria. Nós somos então essa proposta de reconhecimento e resposta ao amor que Deus nos oferece. E nós não somos uma esposa qualquer, nós não somos a humanidade, a igreja, uma esposa que não é capaz de corresponder ao amor do esposo. Nós ouvimos na segunda leitura que, segundo a canção popular, nós somos uma verdadeira Amélia. Nós somos uma esposa com muitos dons. Em nós, o Espírito que Jesus nos concedeu revela muitos dons: sabedoria, a ciência, a cura, milagre, profecia, línguas diferentes, interpretações destas línguas. São os dons que fazem parte da nossa vida e nos compõem agora, enquanto igreja, aquela esposa para realizar a perfeita aliança da salvação. Mas voltando um pouquinho na nossa vida de casados, no matrimônio do dia a dia, como é triste quando as coisas não dão certo, como é triste quando acontece a infidelidade, como é triste quando os casais precisam se separar, como é triste quando acontece alguma coisa de ruim. Então nem sempre a humanidade consegue corresponder a tudo aquilo que Deus nos oferece. E aí a vida fica vazia. E aí nós padecemos tudo aquilo que é consequência do pecado. Agora a gente vai entendendo qual é o significado do evangelho de hoje. A celebração das bodas, elas lembram a aliança entre Deus e a humanidade. Mas algo está de estranho, algo está acontecendo nesta celebração. Primeira coisa de ruim que acontece é que as talhas estão vazias. Elas precisavam estar cheias de água para a purificação. Lembra, na semana passada, até o batismo de Jesus Cristo, a água que purificava os judeus e o sacrifício dos animais que perdoava os pecados, significa agora que o povo judeu não está mais procurando o perdão de Deus, não está mais procurando purificar-se de suas culpas, está deixando de lado a responsabilidade de se redimir, de se converter.
Olha, quando a gente vai numa festa de casamento e tá tudo bonitinho, a gente já sai reclamando de uma coisinha ou de outra. Imagina chegar numa festa de casamento e as coisas não estarem de acordo. Depois, o que de mais terrível poderia acontecer veio a se concretizar. O vinho acabou. No Antigo Testamento, o vinho e o sangue não são sinais de morte, de embriaguez, mas eles representam a vida e a felicidade. A abundância de vinho numa festa de casamento expressava a abundância da felicidade, da bênção que aquele casal queria e precisava ter para ser feliz. Eu estou me casando e na minha festa de casamento não tem vinho, quase que uma maldição. É quase que dizer que meu casamento vai ser miserável. Mas esta cena das talhas vazias e da falta de vinho mostra o quanto as coisas ficam difíceis quando a humanidade não corresponde a essa aliança de amor que Deus estabelece conosco. Hoje nós temos várias talhas que estão vazias. Uma das mais recentes, aquele sofrimento das pessoas que estão perdendo tudo por causa das fortes chuvas. Olha, nós sabemos que a água desce morro abaixo, e se é muita água, ela leva tudo que está pela frente. O que nós não nos damos conta é que geralmente a água que está descendo morro abaixo leva só a vida e as coisas dos pequeninos e dos miseráveis, daqueles povos ribeirinhos que estão instalados às margens dos rios e são esquecidos, ignorados, daqueles pobres que não conseguindo outro lugar, se enfiam nos becos, nas áreas verdes, nas áreas de risco, para terem onde morar e se refugiarem. Ora, muito dificilmente a gente vê uma boa casa, um bom bairro sendo inundado e levado pelas águas. Geralmente são os miseráveis, aqueles que perdem o pouco que têm, são aqueles que estão em situação de vulnerabilidade. Então o dilúvio se repete não para punir os pequeninos, mas como consequência do egoísmo de muitos. Outras talhas estão vazias. Nós estamos ainda diante da pandemia. E não é a brincadeira que nós pensamos ser a pandemia, é uma coisa muito séria. Porque além da enfermidade física, ela está aí dia e noite escancarando as outras enfermidades da vida social. E quando nós não nos cuidamos, não nos protegemos, só estamos mostrando que também a vida humana não está sendo cuidada e não está sendo protegida. Aquela esposa com vários dons está presente. Os políticos têm poder, os empresários têm dinheiro, a ciência tem os caminhos para encontrar a cura, só que eles não se encontram, eles se contradizem, eles se tornam bandeiras ideológicas, e ao invés de as forças humanas estarem unidas em prol da vida, da verdade e da justiça, elas agravam ainda mais a situação da pandemia. A política desmerece, desqualifica a ciência às vezes se vende aos grandes dominadores do mercado mundial, ou às vezes a ciência fica presa ao poder dos grandes impérios capitalistas que nós temos hoje, a economia que bate recordes de lucros, deixa um rastro de miséria. Olha como, além de vazias, ainda as talhas da vida humana estão cheias de sujeira. Tudo isso significa que a nossa aliança com Deus precisa ser levada a sério, precisa de fato acontecer para que a vida humana possa ser salva. E quem é que vai consertar tudo isso? Aqueles e aquelas que estão atentos. Nós temos o modelo de alguém que está sempre atento às necessidades humanas. E aí entra a figura de Maria, mulher, esposa, aquela que tem fé.
e olhando para as talhas vazias, olhando para a felicidade dos noivos, que era ameaçada pela falta de vinho, que também deixava os convidados incomodados, Maria sabe onde procurar a resposta. Naquele que nasceu desta aliança pela necessidade da esposa à humanidade, pela graça do esposo, que é o próprio Deus, Jesus Cristo. Caminho, verdade e vida. E Maria chega até Jesus e diz: filho, eles não têm mais vinho. Imediatamente Jesus diz: mulher, por que dizes isto a mim? A vontade é de Deus, a ação é de Deus, e eu estou aqui para fazer a vontade de Deus, realizar a vontade de Deus. Aquilo que é humano não pode me obrigar, aquilo que é humano não pode ultrapassar a força, a graça de Deus. E Maria podia se decepcionar, achar que Jesus não era capaz de fazer aquele milagre. Maria podia se decepcionar, achando que ela tinha ultrapassado os limites, podia se retirar, envergonhada. Maria podia achar que o seu filho estava sendo mal criado com ela, mas não. Ali está uma mulher de fé e ela confia. Então, vocês façam tudo o que ele vos disser. Quando nós fazemos aquilo que Jesus nos diz, a graça de Deus acontece. Então, Jesus não vai pedir o extraordinário. As talhas estão vazias, primeira coisa que vamos fazer, encher as talhas. E depois ele toca com o seu amor, e a água se transforma em vinho. Porque quando a gente se converte, quando a gente consegue o perdão de Deus, tudo se transforma. Então a humanidade precisa se converter, se transformar. O mestre Sala experimenta e diz: todo mundo serve o vinho bom, quando todos estão embriagados, serve o vinho menos bom. Mas tu guardaste o melhor vinho até agora. Jesus tem o seu melhor para nos oferecer. Jesus só nos oferece o melhor. Imagine a humanidade inteira só oferecendo aquilo que tem de melhor. O ladrão ia roubar a sua casa, em vez de levar as coisas, ele ia trazer as coisas, né? O político, ao invés de pensar só em si mesmo, de fato, ia pensar no bem comum. O cientista, com todo o seu dom, estaria sempre à disposição da vida. O empresário, com o lucro que ganha, seria justo e distribuiria de forma satisfatória os seus lucros para que todos pudessem se enriquecer. Lá em casa, a mesma coisa. Se os membros de uma família oferecer só o que tem de melhor uns aos outros, não tem como não ser feliz. Então veja que o caminho proposto por Jesus não é algo que a gente não consiga compreender, não consiga viver, mas é algo que parte do nosso cotidiano. Então ali se inicia a vida pública de Jesus, ali se inicia o grande milagre de transformar o que está vazio, de transformar o que não está, o que não tem alegria, na plenitude da graça de Deus, na plenitude da vida humana. Façamos a nossa parte, porque enquanto esposa de Cristo que somos, a igreja, enquanto a esposa que precisamos ser de Deus à humanidade, precisamos fazer com que essa aliança produza os frutos do amor. E precisamos ser felizes nesta aliança que nós escolhemos e que Deus propõe para a nossa vida. Que Ele nos fortaleça, ilumine nossos caminhos, e que nós aprendamos que assim como nós temos as dificuldades na vida patrimonial, na aliança com Deus, as dificuldades também existem, mas a força do vinho do amor é capaz de fazer todas essas dificuldades serem vencidas e é capaz de fazer o coração humano se alegrar. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sobre Pôncio Pilatos,
foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Quero